Bom dia a todos. Estamos muito felizes, pois hoje iniciamos uma nova série de mensagens aqui na PIB BH, e essa série se chama Família Comum. Não há nada mais extraordinário do que um homem comum, uma mulher comum, uma família comum, vivendo a palavra do Senhor. E eu quero convidar hoje um amigo, pastor Rafael Abdala, pastor da PIB de Guarapari, vice-presidente da nossa denominação, um homem de Deus com muita autoridade, com muita unção, para derramar sobre nós aquilo que o Senhor quer falar à nossa igreja e tratar os nossos corações. Quero convidar vocês a estender as suas mãos em direção ao Rafael. Nós queremos orar pela vida dele. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor pela vida do pastor Rafael. Obrigado, Deus, pelo compromisso que ele tem com o Senhor e com a sua palavra. Obrigado, Deus, pela intimidade que ele tem com o Senhor, e nós pedimos ao Senhor que ele se sinta bem, que ele se sinta em casa hoje aqui, e que o Senhor possa usar a vida dele para falar aos nossos corações. Fala, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã, que sejamos ministrados pela Tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém. Rafael, sinta-se em casa, tanto em Belo Horizonte quanto aqui na Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Sempre que estiver em BH, você tem livre acesso a essa igreja, essa comunidade, a nossa família, e você também. Nós sabemos que todo bom mineiro ama a cidade de Guarapari, não é verdade? Indo a Guarapari, domingo, antes de ir para a praia, vai lá na PIB de Guarapari ser abençoado e ministrado naquela amada igreja, amém? Deus te abençoe, que Deus te use muito, viu, meu amigo? Fica à vontade. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, muito bom estar aqui. Quero agradecer ao pastor pelo convite, a essa igreja pela confiança, e reforçar que estando em Guarapari, e eu sei que uma hora ou outra vocês estarão lá, sejam bem-vindos lá na Primeira Igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em Números capítulo 12, Números capítulo 12, é o nosso texto nessa manhã, família comum. Números 12, nós leremos todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por conta da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado Deus apenas através de Moisés e não também por nós? E o Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram os três. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, e depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se há entre vós profeta, eu, o Senhor, falo com ele através de visão. Mas não é assim com o varão Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, claramente não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, eu te rogo, sobre nós esse pecado, porque loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo vem de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, rogo-te que a cures. E respondeu o Senhor a Moisés: se o seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada 7 dias. Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Eu gostaria que você lesse essa expressão final do verso 15 comigo. E o povo não partiu, enquanto Miriam não foi
recolhida. Vamos mais uma vez, todos juntos? E o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois, o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Amém. Senhor, essa é a sua palavra. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e cremos que nessa manhã o Senhor separou um tempo de bênçãos para essa igreja. E da mesma forma como fomos tão maravilhados pelo belo louvor, que a Tua palavra, pela ação do Teu Espírito, encontre repouso no nosso coração. Toma cada mente, cada coração aqui, em plena e absoluta atenção à palavra do Senhor. Não há mérito nenhum no pregador, todo o mérito está no Espírito que conduz a pregação. E por isso pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. São a crise familiar. Arão e Joquebede, se naquele tempo tivessem colunas sociais, revista caras, rede social, seriam considerados os pais do século. Aquela mãe seria considerada um ventre de ouro. Nós temos aqui 3 irmãos, Moisés, Arão e Miriam, todos filhos de Arão e Joquebede. Moisés, o líder mais dinâmico da história abaixo do Senhor Jesus Cristo. Arão, o primeiro sumo sacerdote. Miriam, uma grande profetisa. Quando a gente olha para essa família, nós podemos chegar a pelo menos 2 conclusões. Primeira delas, esses pais são maravilhosos. De alguma forma, esses pais têm um negócio com Deus que fez com que todos os seus filhos tivessem sucesso na área mais importante da vida, que é a área espiritual. Eu fico imaginando os grandes jornais entrevistando esse casal, dizendo, me fala um pouquinho dos seus filhos, e eles orgulhosos diriam, tem um lá que é um grande líder, sabe? Tudo isso que Deus está fazendo no mundo é por causa do meu filho. Tem um que é um sumo sacerdote assim com Deus, gente da primeira qualidade. E a minha menininha, deixa eu te contar uma coisa, ela é uma grande profetisa. Pensa em gente abençoada, são esses meninos. O imaginário de uma família perfeita, de uma família com perdão da expressão, com pedigree espiritual. Gente que é muito, muito espiritual, e essa espiritualidade se revela ainda nas funções que eles exercem na sociedade. Mas quando eu leio o versículo 1, eu preciso chegar na segunda conclusão, que essa é uma família absolutamente comum. Comum. O versículo 1, a gente extrai o primeiro princípio dessa manhã, que é, até mesmo as famílias mais espirituais passam por conflitos. Até mesmo as famílias mais espirituais passam por conflitos. O verso 1 diz assim, falaram Arão e Miriam, não com Moisés, não para Moisés, mas diz a sua Bíblia que falaram contra Moisés. A palavra contra precisa ser bem entendida no verso 1, porque na sociedade de hoje nós amamos a palavra contra. Todo mundo gosta de futebol e é um time contra o outro, todo mundo ama assistir uma partida. A palavra contra pode ser mal interpretada no cenário de hoje. Mas no versículo 1 de Números 12, a palavra contra quer dizer contra mesmo. A palavra contra quer dizer humilhação. Quer dizer que 2 irmãos colocaram o outro abaixo de 0. Falaram Arão e Miriam contra Moisés por conta da mulher cuxita que tomaram, porque houveram tomado a mulher cuxita. É uma briga familiar. É colocar abaixo de 0. É humilhação. É problema, é crise, é dor na família perfeita dos crentes perfeitos. Meus irmãos, eu quando olho para esse texto eu tenho 2 sentimentos. Primeiro, de profunda alegria, porque a minha família está em boa companhia nas crises que a gente tem. Eu olho para esse texto e o meu coração respira aliviado, porque se os filhos de Arão e Joquebede, com pedigree espiritual, estão um contra o outro, humilhação, bagunça, transtorno, eu estou bem. E o segundo é um alerta, que até mesmo as famílias mais espirituais passam por conflitos. Sabe o que é essa família, irmã? É uma família comum. É uma família extraordinariamente comum. Isso é refletido em toda a Bíblia. Eu me lembro que lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, o Rofini e o Finéias, filhos do sacerdote Eli, eles vão para uma guerra contra os filisteus, morrem 4.000.
Aí depois diz, morreu 4.000 porque não tinha Arca da Aliança. Traz a Arca da Aliança, morre muito mais. E aí quando a notícia chega para o sacerdote Eli, gordo, sentado numa cadeira, diabético, hipertenso, claudicante, reticente, cheio de problema, esse homem recebe a notícia de que os seus filhos morreram, ele cai e ele morre. A mulher de Finéias estava grávida. Eu fico imaginando antes desse episódio todo, a bênção que ia ser esse garoto. Filho de sacerdote, neto de sacerdote. O avô dele julgou 40 anos a Israel, o pai dele é sacerdote, todo mundo está na aba do pai dele, e esse menino está para nascer e conquistar o mundo. Aí quando a mulher vai parir, o pai está morto, o avô está morto, e ela coloca o nome de Icabode. Foi-se embora a glória de Deus. O menino que era para ter um futuro brilhante na carreira da religião, tem o nome de Icabode, o sinal de que a glória de Deus foi embora. E quando eu olho para algumas famílias e de vez em quando para a minha, o que nós mais devemos fugir é do Icabode, é da glória de Deus sair da nossa casa, é da glória de Deus se ausentar do nosso casamento, é da glória de Deus se ausentar da nossa família, da nossa igreja. Na nossa casa Icabode não pode. Mas o primeiro princípio do verso 1 é esse: até mesmo as famílias mais espirituais passam por conflitos. Tem uma crise na família perfeita, tem uma crise na família só de gente com cargo alto, tem uma crise na família de só de gente assim com Deus. Mas o versículo 2 me traz um segundo princípio. E o segundo princípio é: Deus está atento ao que é dito dentro dos nossos lares. Deus está atento ao que é dito dentro dos nossos lares. Agora, o versículo 2 nos mostra um pouquinho de ciúme e inveja que tinha entre os irmãos. Os dois que estão contra Moisés dizem assim: acaso tem Deus falado apenas por Moisés e não por nós? Espera aí, eu sou uma profetisa, espera aí, eu sou sacerdote, será que Deus tem falado apenas por Moisés e não tem falado por nós? Mas termina o versículo 2 com a seguinte expressão: e o Senhor o ouviu. E o Senhor o ouviu. Esse é o segundo princípio. Deus está atento ao que é dito dentro dos nossos lares. As conversas que nós travamos em casa, Deus está ouvindo. Deus ouve o que é dito. E eu aprendi uma coisa: tem como discutir, tem como ter aquela discussão maravilhosa em família, sem ofender a dignidade do outro, sem falar alto com o outro, sem reduzir o outro. Porque Deus está ouvindo. Deus ouve o que a gente diz dentro de casa. Deus ouve as palavras de afirmação ou negação que nós atribuímos à nossa família. O texto está dizendo que tem uma crise na família comum e Deus está ouvindo essa crise. Porque nós não servimos a um Deus alheio e distante, nós servimos a um Deus que, em se fazendo presente nos nossos lares, ouve o que é dito dentro dos nossos lares. Tem como brigar sem perder a dignidade, tem como brigar sem alterar a voz, tem como brigar sem criar quizumba. Eu não sei se usa essa expressão quizumba aqui, lá no meu estado é muito comum e é normal. Significa: acabou o pão de queijo, um negócio muito ruim, algo mais ou menos assim, sabe? Tem como brigar sem ofender a dignidade do outro, porque Deus está ouvindo o que é dito dentro dos nossos lares. Deus ouve do que eu chamo a minha esposa, Deus ouve do que ela me chama, Deus ouve as nossas intempéries. Eu acho que Deus, quando olha lá de cima, Ele que é Deus já chegou a uma seguinte conclusão: existem dois tipos de casais, os que brigam e os que já morreram. Ou morreram porque foram enterrados, ou porque um dos dois está morto, abdicou de si mesmo, abdicou de suas razões, de suas emoções, de suas vontades, de seus desejos, e está morto, só está andando, mas está morto, e não brigou. Mas acho que Deus está lá de cima e quer que a gente brigue com dignidade, respeitando o outro, olhando para o outro e sabendo que o outro é imagem e semelhança de Deus. Que antes de ser seu filho, que antes de ser sua filha, que antes de ser o seu esposo, que antes de ser a sua esposa, é o seu irmão em Cristo, foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Sobre ele repousa a cobertura do sangue de Jesus. Sobre as costas do seu cônjuge foi derramado o Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre toda a carne. Ele que é a imagem e semelhança de Deus. E Deus está ouvindo como a gente fala. Mas me parece que tem um terceiro princípio e está no verso 3.
E o princípio é: Deus quer encontrar mansidão nos nossos lares. Deus quer encontrar mansidão nos nossos lares. Diz o verso 3: era o varão Moisés muito manso, mais manso do que todos os homens sobre a terra. Eu gosto da versão que diz que era o varão Moisés muito humilde, mais do que todos sobre a terra. Eu acho isso fantástico. Porque a tradição nos diz que quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, portanto quem escreveu Números foi Moisés, portanto quem escreveu Números, que hoje nós conhecemos como capítulo 12, versículo 3, ele não escreveu em capítulos e versículos, os capítulos depois do século 12 e os versículos já quase no século 16, ele escreve em rolo, ele escreve direto. Então, Números hoje, 12, 3, foi Moisés que escreveu. Em algumas versões diz assim: era o varão Moisés muito humilde, mais humilde do que todos os homens sobre a terra. Eu fico impactado com a humildade de Moisés, quando ele resolve botar isso no papel. Pensa num homem manso e humilde, é o varão Moisés, mais do que todos sobre a terra. A humildade desse homem constrange, sabe por quê? Porque ele é uma pessoa comum, ele é gente como a gente. Mas eu creio que se o Espírito Santo, ao longo dos anos, permitiu esse texto a nós, é porque, de fato, ele era o homem mais manso da terra. E o que Deus quer encontrar nos nossos lares, irmãos e irmãs, é mansidão. Mateus 5,5, bem-aventurados são os mansos, eles vão herdar a terra. No início do ministério lá em Guarapari, eu assumi o ministério solteiro em março, casei em setembro. E aí eu era solteiro ainda, dava atendimento. E aí não importa, quando você é pastor, a retórica do título vale muita coisa. Eu estava atendendo casais. Se você me perguntar como, a resposta é: não sei. E eu lembro que nas primeiras semanas do meu ministério me chega uma senhora da igreja, querida: pastor, vou me separar. Aí eu, com toda a envergadura teológica, eu disse: minha irmã, não pode. Mas eu falei: o que houve? Ela falou: pastor, eu não aguento meu marido. Pensa num homem seco. Seco, o homem não sabe fazer um elogio, o homem parece uma máquina. Ele não tem sentimento, ele não faz carinho, ele não dá presente. E não é nem um presente, eu lembro das palavras dele: não é nem um presente, pastor. É porque é seco, é porque não tem uma palavra afirmativa, não tem, assim, é muito seco, é como se eu fosse casado. Eu lembro a expressão que ela usou, com um espantalho. Eu falei: minha irmã, é o seguinte, nós vamos fazer aqui o seguinte, nós vamos orar. Nós vamos orar porque a irmã não vai fazer isso não. Aí, graças a Deus, eles nos separaram. Anos depois, eu recebo uma outra senhora, agora já casado, já tendo feito uns cursos aí, para tentar entrar na cabeça da pessoa. E a senhora vai lá: pastor. Outra senhora, com o mesmo discurso: pastor, eu vou largar o meu marido. Aí eu já tinha aprendido uma coisa, irmão, que quem quer largar, larga. Ninguém entra na sala de um pastor para falar: eu vou largar. Já entra lá porque não quer largar. Eu já tinha aprendido isso, então eu estava mais robusto. Mas eu falei: irmã, qual é o problema? Ela falou: pastor, eu não aguento meu marido. Pensa num homem meloso, esse homem manda flor no meu trabalho, me constrange. Eu lembro da expressão que ela usou: esse homem abre porta do carro para mim, ele acha que eu sou uma inválida, ele acha que eu não tenho condição de abrir uma porta, ele me constrange, ele manda docinho para o meu ambiente de trabalho. Eu já sou conhecida como uma fofura entre os meus colegas, porque eu não aguento mais, é muita melosidade. Eu já falei com ele: me trata como gente, eu não sou sua filha, eu sou sua mulher. E começou. Eu entrei em crise. Eu fiquei imaginando Deus lá do céu, tem uma irmãzinha orando: Senhor, meu marido é muito seco, eu não estou aguentando meu marido, bota um negócio no meu marido. E tem uma outra irmãzinha orando 3 casas depois: pastor, Deus, eu não aguento esse marido meloso que eu tenho, eu não aguento, ele é grudento, ele é demais. Eu fico imaginando Deus. Aí eu vou para o versículo 3 e encontro esse princípio, que Deus quer encontrar gente mansa. Sabe o que é gente mansa? É gente satisfeita. Gente mansa é gente que sabe que Deus não dá família errada para ninguém.
Pense em quem você é hoje. No que você conquistou ou deixou de conquistar hoje. Saiba de uma coisa, que Deus na sua soberania, lá na eternidade disse, para fulano sei quem é, eu preciso que ele tenha esse pai e essa mãe. Essa altura a gente já pode dizer que pais e mães não são perfeitos. E eu já trabalhei com gente que não tem coragem de chamar Deus de pai porque teve experiência com pais terríveis. Mas aí Deus, na sua soberania, para formatar quem você é e quem eu sou, falou assim, vai ser esse e vai ser esse. Então tem gente que Deus olha e diz assim, eu conheço tanto essa pessoa e o que ela vai ser, que eu vou colocar uma mãe desse jeito. Tem que ser uma mãe bem temperamental, para que durante a caminhada da vida, essa pessoa aprenda a lidar com gente de temperamento difícil. Toma aqui, é a sua mãe. Um dia a irmã foi reclamar da mãe comigo. Falou, eu não aguento mais minha mãe. Eu falei, minha irmã, saiba de uma coisa. Dentro da soberania divina, quando Deus criou você, forjou o seu caráter, forjou o tipo de profissional que você ia ser, o tipo de família que você ia ser, o tipo de gente que a senhora ia ser, Deus pensou na sua mãe, com esse temperamento e disse, para fulana ser quem tem que ser, a mãe tem que ser essa. Ponto. E é ótimo aconselhar assim, porque ninguém vai discutir. É Deus. Deixa eu discutir com Deus. Deus, o Senhor me deu a mãe errada. Deus, o Senhor me deu o pai errado. Vai discutir com Deus. Vai se dar mal. Ninguém discute com Deus e sai ganhando. Ninguém nasceu na família errada. A família que Deus permitiu que a gente nascesse é para cumprir o propósito dele na nossa vida. E por mais que não exista o ideário de uma família perfeita, a família que Ele te deu é perfeita para você ser quem é, forjar o caráter que tem, e Deus fazer cumprir os propósitos dEle na sua vida. O que Ele quer encontrar é mansidão. Mansidão, satisfação e mansidão. Números 12 tem 16 versículos, e eu desafio qualquer pessoa nesse auditório a encontrar um versículo de Moisés se defendendo. Não tem um versículo de Moisés se defendendo, porque gente mansa não precisa se defender. O A.W. Tozer escreveu um livro, 5 votos para obter poder espiritual. O terceiro é, nunca se defenda. E é mais ou menos o seguinte, quando eu me defendo, eu me defendo. Quando eu não me defendo, Deus me defende. Tem gente que se arma, fica construindo muro em volta de si mesmo, tentando se defender dos outros, tentando se defender das pessoas, tentando se defender da vida, mas eu vejo Moisés, o varão manso e humilde, que nos 16 versículos do capítulo 12 não diz uma palavra em sua defesa. Ele é um homem manso. Gente mansa é satisfeita e gente mansa não precisa ficar se defendendo e provando para os outros o que é. A mansidão fala por si mesmo. Moisés não se defende. E talvez seja isso um princípio maravilhoso para uma manhã de domingo. Quando você quiser se defender, saiba, você irá se defender. Mas quando você abrir mão da sua defesa e colocar a sua defesa sobre a proteção da cruz de Cristo, Deus defenderá você e a sua honra. Quem se defende, se defende. Quem não se defende, Deus defende. Moisés não se defende, é um varão manso. E o que Deus quer encontrar nos nossos lares é mansidão. Mas há um quarto princípio, versículo 10. E está aí um princípio que eu não gostaria de pregar, porque eu não gostaria de ouvir. Vocês sabem que os pregadores pregam primeiro a si mesmo. E o princípio quarto que está no verso 10 é um princípio que eu não gostaria que existisse. E que se eu pudesse não pregaria esse verso. O que acontece é o seguinte. Agora, Deus chama os três para uma reunião, à tenda, olha para o Arão e para Miriam e diz assim, olha, se há profeta entre vós, por eles, com eles, eu falo por enigmas, por visões, por estratagemas. Não é assim com o varão Moisés fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, não por enigmas, porque ele conhece as formas do Senhor. Traduzindo, se alguém tiver que chamar a atenção de Moisés, sou eu e não vocês. Miriam,
leprosa, diz o verso 10. Achou-se Miriam leprosa. Arão, você só vai se livrar da lepra porque você é sacerdote. Vai ser uma complicação tão grande para eu resolver se você ficar leproso, porque você não vai poder entrar no templo, você não vai poder mexer com os negócios do sacrifício. Você está livrando da lepra por causa da sua função. Mas fica atento, porque se você pisar, eu arrumo outro e você vai ter lepra também. Mas por enquanto, Miriam leprosa. Diz o verso 10 que achou-se Miriam leprosa. A lepra, segundo Levíticos 13:14, é uma doença terrível naquele tempo. Não tinha cura, não tinha tratamento, só o total isolamento social era a resposta societária para a lepra. Tinha que andar com a roupa rasgada, gritando a sua ofensa, viver em isolamento, viver com indignidade. Não se engane, a lepra não era, naquele tempo, uma doença que afetava só o corpo, afetava a dignidade, a mente, as emoções. Achou-se Miriam leprosa, diz o verso 10, e o princípio é: tragédias podem colocar as coisas no lugar. Tragédias podem colocar as coisas no lugar. Olha que coisa interessante. O verso 10 é o marco que divide os 9 anteriores e os 6 seguintes. Até o verso 10, estão os 3 com saúde. Até o verso 10, estão os 3 no vigor das suas atividades vocacionais. Até o verso 10 não tem doença, não tem enfermidade, não tem cirurgia, não tem tratamento, não tem chaga, não tem lepra. Verso 10 tem uma doença, tem uma tragédia. Do verso 10 para frente tudo fica bom. O Arão pede desculpa por Moisés. Senhor meu, eu te rogo, não impute sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e contra ti pecamos. Pede perdão, tem perdão entre os irmãos. Miriam que estava lá, está galerando, para de falar. E o Moisés que estava quietinho na sua mansidão, ora para Deus: Senhor, por favor, alivia para Miriam. É a tradução da linguagem de hoje. No texto diz: Senhor, eu te rogo e tal. Veio uma tragédia e a família comum voltou a se abraçar. Todo mundo com saúde, a família comum discutindo. Todo mundo com saúde, a família comum brigando. Todo mundo com saúde, 2 irmãos com inveja do irmão, outro irmão brigando com outro irmão. A família com saúde, está tudo ruim. Veio uma doença, é perdão entre os irmãos, é carinho entre os irmãos, é o irmão pedindo para Deus poupar a vida da irmã, é a irmã que estava no ataque ficando no seu lugar, administrando a mansidão, porque tragédias podem colocar as coisas no lugar. E é por isso que eu não queria pregar isso aqui. Porque no meu ofício pastoral eu estou cansado de ver família que só se reencontra no cemitério. Irmãos que só voltam a se abraçar diante do túmulo do pai. Eu estou cansado de ver irmãos que só voltam a se abraçar na antessala do centro cirúrgico com o pai ou a mãe prestes a abrir o peito. Eu estou cansado de ver família que só volta a orar junto, chorar junto, clamar junto, se abraçar junto, quando tem alguém para passar por cirurgia, quando chega um diagnóstico ruim, quando o laudo não é agradável. Eu estou cansado de ver famílias que só se reencontram em cemitério, famílias que só se reencontram em antessala de centro cirúrgico, famílias que só se reencontram no saguão esperando o boletim da UTI, porque tragédias podem colocar as coisas no lugar. Isso é terrível, irmãos. Não me dá prazer nenhum pregar isso. Não me dá prazer nenhum saber que enquanto eu digo isso para vocês, o Espírito Santo me esmaga com essas palavras. Porque a minha família é tão imperfeita quanto a sua e tão problemática quanto a sua. Mas nessa manhã, no poder do sangue do Cordeiro, há poder, prodígio e virtude nesse sangue. Na autoridade do Espírito Santo de Deus, o povo de Deus, PIB de BH, se reúne no ajuntamento dos salvos, dos santos, no ambiente prodigioso, no ambiente da manifestação da graça, para que possamos declarar: não será necessário uma tragédia para a gente colocar a nossa casa em ordem, não será necessário uma tragédia para a gente voltar a se abraçar, não será necessário uma tragédia para a gente deixar o orgulho de lado, fazer um telefonema e dizer: me perdoa, vem cá e me abraça, eu te amo. No nome do Senhor Jesus, que o versículo 10 nos esmague.
E que esse princípio nos impulsione a sair daqui e olhar para a nossa família comum e dizer: me perdoa, eu te amo. Tragédias podem colocar as coisas no lugar. É no ambiente da tragédia que a nossa fé é estimulada a sair do egoísmo do nosso indivíduo e gerar ação, resposta e resultado na vida do outro. Porque eu te desafio a ler Números 12 todo de novo e encontrar um versículo em que a Miriam pede para ser curada. Ela não pediu. Quem pediu foi Moisés. Deus dá uma bênção para Miriam por conta da fé de Moisés. A gente aprende a vida toda que fé é individual, o que é uma verdade. Só que a fé só é individual para a salvação. Tirando a salvação, fé é coletiva. Fé é comunidade, fé aponta para fora. Em Marcos capítulo 5, Jesus cura a filha de Jairo, só que a filha de Jairo está lá inanimada numa cama, não se há registro de que ela pediu nada para Jesus. Aquela menina não exercitou a sua fé em direção a Jesus. Jesus cura a menina por conta da fé do Pai. Marcos capítulo 5, verso 24, diz: Jesus foi com ele, com o Pai, e curou a filha que estava inanimada. Fé é coletividade, fé aponta para fora. Em Marcos capítulo 7, Jesus cura a filha da mulher cananeia ou cirofenícia. A menina está possessa por um espírito imundo. Quem está possesso por espírito imundo não tem fé, não tem capacidade volitiva, não tem raciocínio, não tem nenhum expediente de pedir nada para ninguém. A menina não pediu nada a Jesus, a menina está possessa, ela não quer nem ver Jesus. Sabe por que Jesus cura a menina? Por conta da fé da mãe. Fé aponta para fora, fé é comunidade. Aí você lê em Marcos 7,30 que quando a mãe chega em casa, a menina está na cama, salva, curada, liberta. O que essa menina pediu para Jesus? Resposta: nada. Qual é a fé que essa menina depositou em Jesus? Resposta: nenhuma. Quem depositou foi a mãe. Em Marcos capítulo 9, Jesus está aos pés do Monte da Transfiguração e tem o pai de um garoto lunático, possesso, que ora o diabo faz convulsionar e joga no fogo, ora joga na água. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, mas eles nada puderam fazer. Aí chega Jesus e eu pergunto a você, o que esse garoto que espuma, que rilha, que o diabo joga na água e no fogo pediu para Jesus? Nada. Sabe por que ele não pediu? Porque ele não tem condições de pedir. Porque ele é um marionete nas mãos do diabo. Porque ele não tem capacidade de raciocínio, de volição, de pensamento. Ele é incapaz de manifestar fé. Ele está possesso. Quem pede é o Pai. E Jesus cura o filho por conta da fé do Pai. E Marcos 9, 27 vai dizer: o menino estava no chão, porque o poder de Deus o empurrou para o chão, e Jesus o levantou, o ergueu e devolveu para o Pai. Fé aponta para fora. Por isso eu quero dizer uma coisa para a senhora cujo filho está distante dos caminhos do Senhor. Por isso eu quero dizer uma coisa para o senhor cujo filho cresceu nessa igreja e está distante ou em qualquer igreja que seja. Eu quero dizer uma coisa para a senhora: Deus não desperdiça a lágrima de mãe. Deus considera a fé da família para fazer ação na família. Por conta da fé da mãe, Deus faz milagre em filha. Por conta da fé do pai, Deus faz milagre em filho. Por conta da fé dos pais, Jesus liberta filhos. Fé aponta para fora. E não é só para a família não, tá? Em Mateus capítulo 8, o servo do centurião romano foi curado por conta da fé do centurião. O sujeito era empregado do outro, estava doente. O centurião construía sinagogas em Cafarnaum, era amigo dos judeus. O servo não tinha acesso aos judeus nem a Jesus. O patrão vai lá, o patrão pede para Jesus: meu servo está gravemente enfermo. Jesus fala: o seu servo vai ser curado, a sua fé é admirável. E quando o servo está em casa, o servo não tem acesso a Jesus, uma hora para outra o servo acorda. E ele diz: como é que pode eu estar curado? Mais tarde ele vai entender: alguém teve fé por mim. E não foi nem meu pai nem minha mãe, foi meu patrão. Porque fé aponta para fora. Fé para fora, irmão. Quem sabe nessa manhã Jesus reuniu tanta gente bonita e elegante para ter fé pelo outro. Para ter fé pelo outro.
Em João capítulo 4, Jesus cura o filho do oficial do rei e nem na casa vai, cura a distância. Cura a distância. Desce antes que o meu filho morra. Jesus não vai. Jesus diz, pode ser o pai de seu filho. Quando você chega lá. E o homem ainda tem a curiosidade de saber o horário que foi a cura. Foi exatamente na hora que Jesus mandou. E eu tenho uma boa notícia para você. O mesmo Jesus que João 4 curou o filho do oficial do rei pode fazer isso hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Então quem sabe nós reunidos aqui nessa praça, Raul Soares, seja lá onde esteja o seu filho e a sua filha, Jesus também cura a distância. O versículo 10 nos traz esse princípio. Tragédias podem colocar as coisas no lugar. Me corrijam se eu estiver errado. Mas é raríssimo ver gente a madrugada toda de joelho quando tudo vai bem. Mas chega o laudo com aquelas palavras esquisitas que ninguém entenda. Se tiver algum médico aqui, digo isso com todo respeito. Se a pessoa não passa a madrugada toda ajoelhada. Irmãos queridos, os homens são muito menos resistentes à dor do que as mulheres. Esses dias minha esposa passou mal. E a minha esposa, para falar que está passando mal, é porque está passando mal. Porque quando ela está passando mal, ela diz que não está passando mal. E me parece ser essa uma constante entre as mulheres. As mulheres têm maior capacidade de resistir à dor. Aliás, eu brinco lá na igreja que as irmãs que reclamam da dor do parto não têm noção do que é um homem setando o dedinho na quina. É insuportável. É insuportável. Minha esposa passou mal. Meus irmãos, eu entrei em desespero porque a mulher nunca passa mal. Minha esposa é profissional da saúde, é um pecado profissionais da saúde passarem mal. Isso é uma incoerência com a vida. Profissionais da saúde cuidam da saúde dos outros e não passam mal. Eu virei o melhor marido do mundo. Meus irmãos, só vinha na minha cabeça, eu estou muito cedo para ficar viúvo. Essa mulher merece. Eu falei, meu amor do céu, vem cá. Eu fiquei desesperado. Aí um dia eu cheguei em casa, aquele dia que os negócios, nada funciona. Você faz a sua agenda para ser o dia mais produtivo e é o dia mais agonizante. Aí um dia minha esposa falou assim, eu acho que eu vou passar mal de novo, porque eu vou contar uma coisa. Estava muito melhor comigo passando mal. É porque é isso mesmo. Moisés, Arão e Miriam são uma família comum como a gente. E quando a coisa parece que vai desandando, parece que a gente vai melhorando. Mas eu creio que há uma autoridade espiritual no ambiente da comunidade. E eu creio com toda a força que há dentro de mim, ainda que pouca, mas é a toda que eu tenho, que Jesus, que o Espírito Santo, que a Santíssima Trindade pode ministrar aqui um bálsamo, um alerta, para a gente sair daqui dessa manhã para ser a melhor família do mundo. E declarar ao mundo espiritual que nós não vamos esperar a tragédia chegar. Amém? Há um último princípio, versículo 15. Vamos fazer uma revisão? O primeiro princípio está no versículo 1. Até mesmo as famílias mais espirituais passam por conflitos. O segundo princípio está no versículo 2. Deus está atento ao que é dito nos nossos lares. O terceiro princípio está no versículo 3. Deus quer encontrar mansidão na nossa casa e na nossa família. O quarto princípio está no versículo 10. Tragédias podem colocar as coisas no lugar. O quinto e último princípio está no verso 15. E para mim é o mais maravilhoso deles. Por isso eu pedi que vocês lessem comigo. E o princípio é: família, a gente espera. Família, a gente espera. Eu fico imaginando se eu sou Moisés, porque eu me conheço. Os meus irmãos estão contra mim,
há uma chincana contra a minha reputação, questionam a minha liderança, questionam a minha integridade, questionam a mulher com quem eu me casei, e Deus vem, exerce juízo sobre eles. Minha irmã está leprosa, e a lepra dela é porque me atingiu. E se eu sou Moisés, eu ia dizer, querida, sua pele já foi melhor, né? Há um cremezinho, hein? Mas eu não sou Moisés. Moisés exerceu perdão e reconciliação. Que Deus ministre perdão e reconciliação sobre nós nessa manhã. Aí o Moisés ora a Deus, e Deus diz, Moisés, eu vou te ouvir, mas não vou ouvir do jeito que você quer. Está aí uma coisa linda sobre oração. Deus não tem compromisso com as formas, Deus tem compromisso com o conteúdo. Deus atendeu o conteúdo que Moisés orou, mas não da forma que ele pediu. Qual era o conteúdo? Cura minha irmã. Qual era a forma? Imediatamente. O que Deus fez? Respeitou o conteúdo, Miriam foi curada, mas em outra forma. Ela ficou 7 dias detida no acampamento. Deus não tem compromisso com as formas que a gente apresenta. A sua soberania está ligada ao conteúdo dos pleitos legítimos do nosso coração. E ademais, Deus pode curar os seus filhos ou por atos ou por processos. Em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, Deus cura um leproso por um ato. O leproso se aproxima e diz, Senhor, se quiseres podes purificar-me. Jesus diz, eu quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Mateus 8, de 1 a 4. Em Lucas capítulo 17, versículo 14, Jesus cura não 1, mas 10 leprosos, mas não foi no ato. Eles rogaram de longe do leprosário, Senhor, tenha misericórdia de nós. E diz Lucas 17, 14, vocês vão e se apresentem ao sacerdote. Jesus está dizendo assim, vocês vão ser curados. Porque naquele tempo o sacerdote era a autoridade sanitária capaz de dar atestado de limpeza. Jesus, quando diz se apresente ao sacerdote, significa eu vou curar vocês, mas significa não vai ser agora. E o final de Lucas 17, 14 diz, enquanto caminhavam, eram purificados. Cada passo uma chaga menos, cada passo uma lepra menos, cada passo mais perto da cura. Mateus 8, de 1 a 4, a cura é instantânea, é num ato. Lucas 17, 14, a cura é num processo, cada passo um expediente de cura. Porque Jesus cura tanto por atos quanto por processos. É lógico que se eu perguntar quem quer ser curado por ato ou por processo, só um tolo diria processo, eu quero ser por um ato. Aliás, é maravilhoso quando Jesus cura por um ato. Isso significa dizer, trocando em miúdos, que o Senhor Jesus pode curar por meio de uma oração, por meio de um ato milagroso, por meio de uma imposição de mãos, mas Ele também pode curar depois de um processo de quimioterapia, louvado seja o nome dEle. Ele também pode curar depois de uma cirurgia, depois de um tratamento, depois do uso de medicação, porque Jesus cura tanto por atos quanto por processos. Moisés quer que a sua irmã seja curada por um ato, Deus diz, vai ser por um processo. O meu compromisso é com o conteúdo, não é com a forma. Me digam o que vocês precisam, mas não como eu devo fazer, diz o Senhor. Aí agora ela fica 7 dias no arraial. E volta aqui, eu fico imaginando se eu sou Moisés. Ah, porque eu me conheço. Moisés está liderando um povo. Reúne o povo e diz assim, pessoal, vocês sabem que eu casei com a mulher cuxita. E vocês sabem... Porque toda pessoa que vai discursar assim é meio demagoga. E vocês sabem que eu fui questionado na minha liderança. Eu fui questionado sobre a mulher que casei. E esse questionamento não veio dos amonitas, não veio dos filisteus, não veio de gente estrangeira. Esse questionamento veio do meu lar. Ele faz aquela cara de pena. E diz, mas o Senhor me honrou. Miriam ficará 7 dias presa. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos seguir adiante. Ela pecou, ou ela vai correndo depois, ou ela nunca mais encontra a gente, ela ainda está no lucro, ela não vai morrer de lepra, eu aliviei a barra dela com Deus. Vamos embora, mas eu não sou Moisés. O que diz o trecho que nós lemos do verso 15? E ninguém partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Família a gente espera. Tem que existir no mundo um ambiente em que as pessoas tenham a obrigação moral de nos esperar. Se a senhora ou o senhor chega no ponto de ônibus 1 minuto depois do horário, o ônibus foi assim, a senhora e o senhor.
Se o embarque acaba às 13h01 fechou a porta, o senhor não embarca. Se o senhor ou a senhora vai fazer um vestibular, o portão fecha às 11h30 o senhor está reprovado por não comparecimento. Se o senhor e a senhora vão entregar um currículo e recebe esse currículo até meio-dia no e-mail, 12h01 o pessoal do RH joga seu e-mail na lixeira. O mundo não nos espera, a sociedade não nos espera. Tem que existir no mundo um ambiente em que as pessoas tenham a obrigação de nos esperar. Esse lugar existe e se chama família. Família a gente espera. Lá na igreja tem uma irmã que esperou quase 50 anos pela conversão do seu marido. O homem se converteu já aposentado e hoje é uma bênção no meu ministério, porque família a gente espera. Aquela irmã ia domingo após domingo à igreja sozinha, todo apelo que tinha de família ela ia à frente, e passava ano e nada, e outro apelo e nada, e mês da família, maio, nada. Aí um dia foi, porque família a gente espera. Amém. Família a gente espera. O problema das drogas hoje está em toda a família. Das com menos recursos ou com os maiores recursos. Aí às vezes vai para uma clínica, não funciona. Vai para um psiquiatra, não funciona. Vai para outra clínica, não funciona. Vai para outro psiquiatra, não funciona. Mas por que existem tantos testemunhos de gente que depois de 5, 10, 15 ou 6 meses foram libertos das drogas? Todos esses testemunhos têm uma coisa em comum. Uma família do lado de fora esperando. Família a gente espera. 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 Podemos ler de novo juntos esse trechinho do verso 15? E ninguém partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Mais uma vez, e ninguém partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Família a gente espera. A partir desse domingo, o pastor Juan nos propõe a família comum. Marido comum, uma mulher comum, seus filhos comuns. E o que há de mais comum numa família é que ele precisa ser um ambiente da espera. Ei, esposa, espera mais um pouco. Ei, marido, espera mais um pouco. Ei, pai, mãe, espera mais um pouco. Ei, filho, filha, espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Vai chegar lá. Concluo. Conta-se que o Agostinho de Hipona era um jovem muito travesso, bagunceiro, e que a sua mãe, a senhora Mônica, rezava, clamava muito pela conversão do Agostinho. E ela ia em todas as paróquias pedir a todos os padres que rezassem pelo Agostinho. E como todo bom religioso, todos respondiam: é claro, eu vou orar. É claro, eu vou rezar. É claro, conte comigo. Até o dia em que ela encontrou um padre um pouco diferente. Ela disse: o meu filho está me dando muito problema. O senhor precisa rezar por ele. E ela chorava. Ele disse: eu não vou rezar. Eu me recuso a rezar pelo filho da senhora. Aquela mulher ficou triste com o padre. Mas ele concluiu: eu duvido que Deus deixe de salvar um filho, de tantas lágrimas de uma mãe. Eu duvido que Deus deixe de salvar um filho de tantas lágrimas de uma mãe. Agostinho e Mônica são aos católicos apostólicos romanos o Santo Agostinho e a Santa Mônica. A nós o Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos que já viveram, que inspiram os protestantes até hoje. E passados séculos, eu venho aqui a este púlpito humildemente para dizer que eu também duvido que Deus deixe de cumprir o propósito dele numa família de tantas lágrimas.
família, a gente espera. Atos 17, 28. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Colossenses 1, 27. O qual nos fez conhecer a grandeza desse mistério entre os gentios. Cristo em vós, esperança da glória. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, nos encoraja. Porque vocês não foram comprados por coisas corruptíveis como prata ou ouro, e nem dessa forma resgatados da vossa vã maneira de viver, que por legado recebeste dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito desde antes da fundação dos tempos, mas manifestado nos últimos dias por amor de vós. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele, para todos sempre. E dentro da expressão todas as coisas, nós podemos encontrar uma família comum. Uma família comum. Amém.